Tap, tap, tap. Zomingrui recuou de medo com a visão que o cumprimentou. Era como se a pessoa no espelho não fosse ele mesmo, mas um cadáver ressecado. Como uma pessoa com ferimentos tão graves ainda pode estar viva? Ele virou a cabeça em descrença novamente e verificou o outro lado. Embora estivesse a uma certa distância e a iluminação fosse fraca, ainda podia ver a ferida penetrante e as manchas de sangue vermelho escuras. Isso Zomingrui respirou fundo enquanto tentava se acalmar. Ele estendeu a mão para pressionar o lado esquerdo do peito e sentiu seu coração acelerado que exalava imensa vitalidade. Então tocou sua pele exposta. Sob o leve frio fluía calor. Quando se agachou depois de verificar se seus joelhos podiam dobrar, Zomingrui se levantou de novo e se acalmou. O que está acontecendo? Murmurou com uma carranca. Ele planejou inspecionar seu ferimento na cabeça seriamente mais uma vez. Zomingrui deu 2 passos à frente e de repente parou. O luar da lua carmesim era meio escuro, então a iluminação era insuficiente para sua inspeção séria. Um fragmento de memória foi desencadeado quando Zomingrui virou a cabeça para olhar para os canos branco-acinzentados e a lâmpada de grade metálica na parede ao lado da escrivaninha. Esta era a lâmpada de gás mais comum da época. Sua chama era estável e sua capacidade de iluminação era excelente. Com a situação familiar de Klein Moretti, até um lampião a querosene era um sonho, muito menos um lampião a gás. O uso de velas era mais adequado para sua posição social. No entanto, quando ele estudou muito 4 anos atrás para ser admitido na Universidade Coe, seu irmão mais velho, Benson, sentiu que era um assunto importante que definiria o futuro da família. Portanto, insistiu em criar condições de estudo favoráveis para Klein, mesmo que isso significasse contrair dívidas. Claro que Benson, que era alfabetizado e trabalhava há vários anos, não era uma pessoa precipitada que não pensava nas consequências. Ele tinha alguns truques na manga e argumentou com o proprietário para elevar os padrões do apartamento, instalando canos de gás para melhorar a probabilidade de aluguéis no futuro. O proprietário se convenceu e forneceu o dinheiro para concluir as modificações básicas. Então, aproveitando a comodidade de trabalhar em uma empresa de importação e exportação, comprou um lampião a gás novinho em folha que estava quase a preço de custo. No final, só precisou usar suas economias e não teve que pedir dinheiro emprestado. Depois que o fragmento de memória passou por sua mente, Zomingrui foi até a mesa onde virou a válvula do cano e começou a girar o interruptor da lâmpada a gás. Com um som crepitante, uma faísca soou devido ao atrito. A luz não desceu sobre Zomingrui como esperava. Ele girou o interruptor mais algumas vezes, mas tudo o que o lampião a gás fez foi crepitar e permanecer escuro. HMM, retraindo a mão e pressionando a têmpora esquerda, Zomingrui procurou o motivo vasculhando seus fragmentos de memória. Alguns segundos depois, se virou e caminhou em direção à porta. Ele chegou à instalação da máquina, que também estava embutida na parede e tinha canos branco-acinzentados conectados a ela. Este era um medidor de gás. Depois de ver as engrenagens e rolamentos expostos, Zomingrui tirou uma moeda do bolso da calça. Era de cor amarelo escuro e tinha um brilho de bronze. A frente da moeda foi gravada com o retrato de um homem usando uma coroa e havia um em uma moita de trigo na parte de trás. Zomingrui sabia que esta era a moeda mais básica do reino Loin. Era chamada de centavo de cobre. O poder de compra de um centavo era de cerca de 3 a 4 yuans antes de sua transmigração. Haviam moedas de outros valores, como as de 5 centavos, meio centavo e um quarto de centavo. Apesar dos 3 tipos, as denominações não estavam em unidades pequenas o suficiente. No dia a dia, era preciso comprar várias coisas diferentes para gastar uma única moeda de vez em quando. Depois de jogar a moeda, que só foi cunhada e circulou depois que o rei George III ascendeu ao trono, algumas vezes, Zomingrui a inseriu na fina boca vertical do medidor de gás. Clink, clunk. Depois que a moeda caiu no fundo do medidor, o som de engrenagens de moagem soou imediatamente, produzindo um ritmo mecânico curto, mas melodioso. Zomingrui olhou para o medidor por alguns segundos antes de retornar à robusta mesa de madeira. Então estendeu a mão para girar o interruptor do lampião a gás. Depois de algumas crepitações, houve um som agudo, uma pluma de fogo se acendeu e cresceu rapidamente. A luz brilhante primeiro ocupou o interior da lâmpada de parede antes de penetrar no vidro transparente, cobrindo a sala com um brilho aconchegante. A escuridão logo recuou enquanto o luar carmesim se retirou para fora da janela. Zomingrui se sentiu à vontade por um motivo desconcertante ao mesmo tempo que corria para a frente do espelho. Esta vez fez uma inspeção séria em sua têmpora e não perdeu um único detalhe. Depois de algumas rodadas de inspeção, percebeu que além da mancha de sangue original, o líquido não estava mais saindo da ferida grotesca. Parecia ter coagulado bem. Quanto ao cérebro branco acinzentado que se contorcia lentamente e ao crescimento perceptível de carne e sangue ao redor do ferimento, indicavam que a ferida poderia levar de 30 a 40 minutos, ou talvez até de 2 a 3 horas, antes de deixar apenas uma leve cicatriz. Os efeitos restauradores que a transmigração traz. Murmurou Zomingrui em silêncio enquanto curvava o canto direito da boca. Depois disso, soltou um longo suspiro. Independentemente disso, ele ainda estava vivo. Depois de se decidir, abriu uma gaveta e tirou um pedacinho de sabonete. Pegou uma das toalhas velhas e esfarrapadas penduradas ao lado do armário e abriu a porta. Ele então caminhou até o banheiro público que era compartilhado pelos inquilinos no segundo andar. Sim, eu deveria limpar as manchas de sangue na minha cabeça, ou continuarei parecendo uma cena de crime. Tudo bem se só eu me assustar, mas se minha irmã Melissa me ver quando acordar amanhã cedo, será bastante problemático. O corredor lá fora estava escuro como breu. Silhuetas mal eram acentuadas pelo luar carmesim que entrava pela janela no final do corredor. Elas pareciam um par de olhos monstruosos que observavam em silêncio os vivos até tarde da noite.
Zhou Mingrui aliviou seus passos enquanto caminhava em direção ao banheiro comunitário tremendo de medo. Quando entrou, havia ainda mais luar, permitindo que visse tudo com clareza. Zhou Mingrui ficou na frente de um lavatório e girou o botão da torneira. Ao ouvir o som da água jorrando, de repente se lembrou do proprietário Sr. Frank. Como a água estava incluída no aluguel, esse senhor baixo e magro, que usava cartola, colete e terno preto, sempre inspecionava o banheiro ativamente para verificar qualquer ruído de água corrente. Se a água jorrasse muito alto, Sr. Frank ignoraria todos os seus traços cavalheirescos, agitando sua bengala e batendo na porta do banheiro, gritando coisas como: ladrão maldito, desperdício é uma questão vergonhosa, vou me lembrar de você. Se eu vir isso acontecer outra vez, junte sua bagagem imunda. Marque minhas palavras, este é o apartamento com melhor custo-benefício na cidade de Tingen. Você não encontrará um senhorio mais gentil em nenhum outro lugar. Afastando esses pensamentos, Zhou Mingrui usou uma toalha úmida para limpar as manchas de sangue de seu rosto várias vezes. Depois de verificar-se usando o espelho degradado no banheiro e ver que tudo o que restava era uma ferida horrível e um rosto pálido, Zhou Mingrui relaxou. Em seguida, tirou a camisa de linho e usou uma barra de sabão para lavar as manchas de sangue. Naquele momento, franziu as sobrancelhas e lembrou de um possível problema. A ferida era muito chamativa e sangrenta. Além de seu corpo, seu quarto provavelmente ainda apresentava sinais de seu ferimento. Alguns minutos depois, Zhou Mingrui terminou de vestir sua camisa de linho e voltou depressa para seu quarto com a toalha úmida. Ele primeiro limpou a marca de sangue da mão na mesa e em seguida, usando a iluminação do lampião a gás, procurou os pontos que tinha perdido. Ele logo descobriu que uma quantidade substancial de sangue espirrou no chão embaixo da mesa. Também uma bala amarela no lado esquerdo da parede. Ele atirou com um revólver em direção à têmpora. Depois de misturar e combinar as pistas anteriores, Zhou Mingrui teve uma ideia aproximada de como Klein morreu. Ele não tinha pressa em verificar seu palpite. Em vez disso, removeu a maioria das manchas de sangue e limpou a cena. Em seguida, pegou a bala e voltou para o lado de sua mesa. Abriu o cilindro do revólver e despejou as balas lá dentro. Um total de 5 cartuchos cheios e um vazio brilhavam como latão. De fato, Zhou Mingrui olhou para o cartucho vazio à sua frente e enfiou as balas de volta no cilindro enquanto acenava com a cabeça. Ele desviou o olhar para a esquerda e pousou nas palavras do caderno: todos morrerão, inclusive eu. Depois disso, ainda mais perguntas surgiram. De onde veio a arma? Foi suicídio ou um falso suicídio? Em que tipo de problema um graduado em história de origem humilde poderia se meter? Por que tal método de suicídio deixou tão pouco sangue? É porque transmigrei na hora certa e trouxe benefícios de cura? Depois de ponderar por um momento, Zhou Mingrui vestiu outra camisa de linho. Ele se sentou na cadeira e começou a refletir sobre assuntos mais importantes. A experiência de Klein ainda não era algo que precisava se preocupar. O verdadeiro problema era descobrir o motivo de sua transmigração e se poderia retornar. Seus pais, parentes e amigos. O fascinante mundo da internet e todo tipo de iguarias deliciosas foram estes os motivos que lhe deram vontade de voltar. Clique, clique, clique. A mão direita de Zhou Mingrui subconscientemente puxou o cilindro do revólver e colocou-o de volta no lugar repetidas vezes. Bem, não houve muita diferença para mim entre este período de tempo e o passado. Eu tive um pouco de azar, mas porque iria transmigrar sem nenhum motivo desconcertante. Azar sim, tentei um ritual de aumento de sorte antes do jantar hoje. Um pensamento brilhou na mente de Zhou Mingrui, iluminando as memórias que estavam escondidas por uma névoa de confusão. Como político de teclado, historiador de teclado, economista de teclado, biólogo de teclado e folclorista de teclado, sempre se considerou um sabe-tudo. Claro, seu melhor amigo costumava zombar dele como sabe apenas um pouco de tudo. Uma das coisas que sabia era a adivinhação chinesa. Quando visitou sua cidade natal no ano passado, descobriu um livro encadernado intitulado Adivinhação Quintessencial e Artes Arcanas das Dinastias Qin e Han em uma velha livraria. Parecia muito interessante e poderia ajudá-lo a se posicionar na internet, então o comprou. Infelizmente, seu interesse durou pouco. A escrita vertical usada tornou a experiência de leitura horrível. Tudo o que Zhou Mingrui fez foi folhear as primeiras páginas antes de jogá-lo em um canto. Ele passou por uma onda de azar no último mês, perdeu o celular, foi enganado por clientes e cometeu erros no trabalho. Ou então de repente se lembrou do ritual de aumento de sorte escrito no início de Adivinhação Quintessencial e Artes Arcanas. Além disso, os requisitos eram muito simples, sem nenhum material difícil de conseguir. Tudo o que precisava era pegar 4 porções de alimentos básicos em sua casa e colocá-los nos 4 cantos de seu quarto. Eles poderiam ser colocados em móveis como mesas e armários. Então, parado no meio da sala, tinha que dar 4 passos no sentido anti-horário para fazer um quadrado, cantando uma oração a cada passo. Respectivamente, a primeira foi bênçãos provenientes do Senhor imortal do céu e da terra. A segunda, bênçãos provenientes do Senhor celestial do céu e da terra. A terceira foi bênçãos provenientes do exaltado Senhor supremo do céu e da terra. E a quarta, bênçãos provenientes do celestial digno do céu e da terra. Depois que os 4 passos foram dados, ele precisou fechar os olhos e esperar 5 minutos em seu local original. Só então o ritual seria considerado completo. Como não lhe custou nada, encontrou o livro, seguiu o que estava estipulado e fez o que era exigido antes do jantar. No entanto, nada aconteceu. Quem poderia imaginar que ele realmente transmigraria no meio da noite? Transmigração. Existe uma possibilidade distinta de que seja devido a esse ritual de aumento de sorte? Sim, devo tentar aqui amanhã. Se for mesmo por causa dele, tenho chance de transmigrar de volta. Zhou Mingrui parou de sacudir o cilindro do revólver e logo sentou-se ereto. Independentemente disso, tinha que tentar. Ele tinha que tentar o ritual.